Olá, muito bom dia para cada dia, boa tarde para cada tarde, boa noite para cada noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje é intitulado... Oh! Não é? Oh! É case de hoje intitulado Ancestralidade e Culpa. Muito bem, case de hoje intitulado Ancestralidade e Culpa. Por que ancestralidade e culpa? Um case bastante complexo de desenrolar. Estávamos no E-Live, tá? Fatos curiosos. Uma aluna estagiária, na verdade uma consulente que vem sido indicada para ser para estudar apometria, foi sinalizado, mediunidade reprimida, tal, em tratamentos anteriores. Inclusive ela trabalhou conosco em outras instâncias, foi convidada, então, na verdade ela não trabalhou conosco. Deixa eu corrigir a fala aqui. Ela passou em atendimento, está em processo terapêutico e dentro dos processos a qual ela está vivendo, foi orientada e convidada para ela participar um dia da nossa tratativa, sob autorização do seu meia-noite, para entender o que é apometria e talvez vir aí a estudar e depois trabalhar, tá? Consulente oriental, japonesa, descendente de japoneses, e essa médium convidada, que foi ex-consulente e tudo mais, também de descendência japonesa. Dado curioso aí da nossa tratativa apométrica. Muito bem. Tá fácil de gravar os cases aí com a cachorrada, né? Muito bem. Então, consulente vem com uma narrativa pedindo aí para averiguar algumas questões de ordem material e no campo de trabalho, financeiro, trabalho, e não trouxe nada voltada assim na primeira instância. E aí vai da habilidade do operador, fazer as devidas investigações, da anamnese, e aí chegamos a algumas questões mal resolvidas dentro do relacionamento e tudo mais. Muito bem. Abrimos a frequência da consulente. Tivemos uma dificuldade bastante grande de abrir a frequência da consulente, haja vista que nós avistávamos um guardião na característica de um samurai presente, guardando o campo dela. Usamos o campo mental. Eu tenho algum case que eu falo sobre processo de transliteração. Acoplamos o campo mental. Lembra da médium, descendente de japonês? Pedimos que ela narrasse algumas frases em japonês, ela conhecia um pouquinho, e ao narrar é como se a gaveta do campo mental dela abre e dá acesso a um processo de transliteração aí, indireta, ou uma tradução simultânea, como se o mental dela fosse usado para uma tradução simultânea, para podermos conversar com talvez um corpo espiritual presente aí, ao abrir a frequência da consulente. E ao abrirmos a frequência da consulente, o que nós percebemos? A sua ancestralidade, tá? Muito arraigada na cultura e no conceito japonês, e de corpo presente, espiritualmente falando, a sua mãe desencarnada. A mãe trazia... Um minuto. Oh! A mãe trazia no seu mapa mental, emocional, um contexto de culpa, um contexto aí com relação às posturas da filha. A filha, já bem abrasileirada, para vocês terem uma ideia nos cálculos, estava no terceiro casamento, filhos num primeiro casamento, filhos no segundo casamento, e agora num terceiro casamento,
o que foge da cultura tradicional japonesa, de um aceite da cultura tradicional japonesa. E aí nós entramos num enredo muito parecido da constelação familiar. Precisávamos e atuamos, nós tínhamos no corpo medianímico uma trabalhadora que conhece bastante da ferramenta constelação, além de Moá aqui, para trabalhar um contexto de constelação, de pertencimento e tudo mais, para colocar a mãe na posição correta, para que a ponta física presente olhasse tanto para a mãe quanto para os ancestrais com respeito, não que ela desdenhasse dele, mas que tivesse sido colocado nas devidas posições corretas a questão da ancestralidade. A mãe, ela ficou como uma intermediária e trazia muita culpa, como um sentimento de falha para com a sua ancestralidade, devido à postura da filha atual. Não significa que a filha estava errada, está no terceiro casamento, ninguém está nesse contexto de julgamento. Mas, dentro do mapa mental emocional, mãe, avós, bisavós e da ancestralidade, isso seria inaceitável no Japão antigo. E aí, quando você nega a sua ancestralidade, a gente estudar um pouco sobre ancestralidade e tudo mais, você também pode ter alguns contextos aí atravancando a tua vida, atravancando a tua história. Tem um campo energético discordante aí ligado à ancestralidade que estava discordante. E aí entra a ferramenta constelação familiar, muito eficiente e efetiva nesse tipo de tratativa. A constelação pode atuar dentro da apometria. Constelação não é apometria não é constelação, mas podemos usar a constelação dentro da apometria, porque são ferramentas que se entrecruzam e cada uma vai apertar um parafuso necessário. Bastante interessante que antes de iniciarmos os trabalhos, nós tínhamos no campo energético uma egrégora de baderna. E, a pedido do seu meia-noite, foi recolhido um bolsão bastante grande de espíritos baderneiros que estavam no campo energético de cada trabalhador do dia, tá? E aí nós acolhemos e colocamos num bolsão de espera, numa fila de espera, que nada tinha a ver com esta consolente. Qual foi o enredo? Algum ser discordante encaminha um volume de espíritos para gerar baderna nessa frente de trabalho. Nós captamos isso, recolhemos, e esse ser também ficou preso no nosso campo energético. Tracionamos ele para o campo, retemos ele, contivemos. E lembra que tínhamos ancestrais, se eu não narrei, narro aqui, tínhamos ancestrais presentes num contexto de samurais rígidos, ordenadores, ordeiros. Vamos dar emprego novo a esse povo? Colocar eles a trabalho desta egrégora que necessita ordenação nesse momento? Por que não? Uma enxadada e 53 minhocas. E colocamos eles então em direção ao bolsão que estava lá de desordeiros, para que eles pudessem botar a ordem do barraco. E aí a gente então resolve aí duas problemáticas. Tudo isso foi uma parte do trabalho. Haja visto que o trabalho de tratativa da ponta física em si nem tinha se iniciado propriamente dito, porque uma das entidades em terra nos orienta que nem tudo poderia ser feito naquele dia. Muito bem. E aí, para investigar o que isso significava, trouxemos uma pombogira interna e perguntamos o que significava. E a pombogira interroga então a ponta física presente. Você, em algum dia, em algum momento da tua trajetória, transitou por alguma religião afro, umbanda ou coisa do gênero? Resposta: sim. Você, ao transitar por alguma religião afro, alguma coisa do gênero, fez alguma solicitação, algum trabalho, alguma coisa para abertura de caminho, para conquistar alguém, para... mais ou menos. A consolente não diz com letras garrafais, mas sinaliza que sim. Ou seja, paga mal feita, trabalho mal pedido, trabalho mal feito, ou coisas
feitas de forma ilícitas geraram um campo energético de amarração e atravancamento da vida da Consolente. Por isso que havia aí da espiritualidade uma certa cobrança e um posicionamento de que não seria feito tudo naquele dia. Princípio do 80-20, passado algumas lições de casa para a Consolente, para que ela pudesse fazer algumas lições de casa, permanecesse durante 21 dias exercitando essa lição de casa e a posteriori, no próximo agendamento, agendasse o seu retorno para que pudéssemos dar andamento nesta outra instância de trabalho. Então, o trabalho foi efetivo para a Consolente? Em parte sim, tiramos do campo energético a questão materna, colocamos ela na posição correta de filha, orientamos a questão dela buscar a honra e o respeito aos seus ancestrais e, consequentemente, já detectamos que havia mais coisas a serem rastreadas, feitas, trabalhadas, desfeitas mais adiante, mas não naquele momento, haja visto que a Consolente também tem que fazer a sua lição de casa. Muito bem, mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. O case não encerra aqui, lembrando que a maturidade do grupo, uma enxadada de 53 minhocas, recolhemos um bolsão grande, foi levado no laço o camarada que trouxe esse bolsão para infernizar a vida da gente, e a maturidade do grupo de saber até onde podia ir naquela instância. Mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Acesse meu site www.fabionasa.com.br. O curso de apometria está aberto, eadvp.com.br. E até a próxima, minha gente. Beijos, beijos, beijos a todos. Mais cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica em breve. Compartilhem, divulguem e bora lá, minha gente.